Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre oração. E quando nós pensamos sobre oração nas Escrituras Sagradas, é muito importante a gente ter aquela visão, principalmente neotestamentária, da oração. Porque depois que eu e você vivemos a experiência de um novo nascimento, de nascermos pelo Espírito e pela Palavra, da mesma origem de Jesus, isso mudou tudo. A vida cristã, ela funciona agora de dentro para fora, não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento orações apostólicas poderosíssimas, principalmente aquelas que Paulo fez. Então é extremamente importante orar na nossa língua nativa, mas nós vamos ver em essência que o que produziu essas orações tão assertivas que Paulo fez foi o compromisso que ele tinha de orar no Espírito. Quando Paulo ele ensinou, quando ele escreveu ali aos Coríntios, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 18, ele diz: dou graças ao meu Deus que falo em línguas mais do que todos vós. É interessante Paulo estar falando uma coisa dessa, né? E tenha certeza, se não houvesse nenhum proveito em orar em outras línguas, será que Paulo estaria agradecendo por isso? E eu vou dizer, quando você lê e relê esse livro, que Paulo aqui, essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos ver que os coríntios, eles eram fascinados pelos dons espirituais, mas eles ainda eram muito imaturos em algum sentido, aquela coisa do cara querer soltar aquela rajada de língua estranha para querer mostrar para o outro que ele era espiritual. Eles ainda não tinham entendido a oração em línguas dentro daquele conceito do hora após hora, que o lugar e o momento, vamos dizer assim, o momento mais apropriado de orar em línguas não é quando a gente está reunido e tendo comunhão, ou ensinando, ou falando uns com os outros, mas são naqueles momentos que nós estamos a sós, e que nós então precisamos e podemos aproveitar esses momentos para investirmos pesado na nossa edificação espiritual, porque Paulo disse que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. E queridos, edificar é construir, é fazer crescer, é levantar uma estrutura, porque a prática é o fundamento da sabedoria, não é verdade? Sabe aquelas coisas que você vai aprendendo e aperfeiçoando o seu aprendizado, porque você faz e repete e faz mais uma vez? A experiência, ela realmente nos ensina absurdamente. Então, o primeiro benefício aqui, falando de oração em línguas, é que nós vamos nos tornar pessoas espiritualmente ativadas. Não tenha dúvida, se você começar a praticar a oração em línguas, talvez 15 minutos por dia, quem sabe você gosta da experiência e passa para 30 minutos, daqui a pouco você está orando 1 hora, não é? Jesus disse: não pudestes vigiar comigo pelo menos 1 hora. Então, à medida que nós vamos ganhando gosto pela oração, você vai ganhar sensibilidade espiritual. Na verdade, orar em outras línguas é a forma mais eficaz, mais eficiente de colocar a sua vida espiritual em movimento. Veja, a Bíblia tem uma expressão interessante sobre a importância, de andarmos no Espírito, porque a Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis as consciências da carne. Então, andar significa colocar em movimento. Mas é interessante, às vezes, algumas pessoas, mesmo que elas estão espiritualmente vivas, elas não estão fazendo um movimento em direção a essa vida. Eu vou dizer, não tenha dúvida, a oração em línguas vai colocar a sua vida em movimento. Olha o que Paulo disse aqui no verso 14 de 1 Coríntios 14: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Outra tradução diz: o meu espírito ora bem. Olha, quando você ora em outras línguas, esteja certo,
você está orando de fato. Você está orando bem. Por quê? Porque esta é uma oração que o Espírito Santo cria no seu espírito e pela fé você dá voz a essa oração. Será que existe uma pessoa que conhece melhor as suas necessidades ou necessidades alheias e conhece melhor a Deus do que o Espírito Santo? Então, quando ele cria uma oração no seu espírito, queridos, confie, mesmo que naquele momento você não entende aquilo, ok? Tenha certeza que você está orando bem. Tenha certeza que você está orando de fato. Você está orando para sacudir o mundo espiritual. É o que está acontecendo. Tá certo? Então, se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Por isso que Paulo dá um conselho interessante. Ele fala, o que eu devo fazer então? Ore no Espírito, mas ore com a sua mente também. Cante no Espírito, mas cante com a sua mente também. Então, sempre que você estiver orando em outras línguas, com o seu pensamento, levante a sua oração a Deus. E você vai ver que à medida que você persevera orando no Espírito e orando com a mente, cada vez mais essas realidades vão se aproximar. Até o ponto que você começa a interpretar com a mente aquilo que você está orando no Espírito. Por isso que nós podemos olhar para o dom de línguas como um dom de revelação. Eu costumo dizer que a oração em línguas é você orar algo que você não está entendendo nada para depois você entender tudo. E à medida que Deus nos dá entendimento, sabe, nós ganhamos uma autoridade diferente para construirmos orações que vão mudar as nossas próprias vidas e a vida de outras pessoas também. Então, se torne uma pessoa espiritualmente ativada, né? É dessa forma que nós precisamos fazer. É interessante porque a Bíblia mostra que existe um lugar onde Deus fala, e nós temos essa figura ali do tabernáculo de Moisés, lá em Êxodo 25, 22. Veja, queridos, toda a escritura, seja o conteúdo do Antigo Testamento ou do Novo, apontam para tudo que iria se cumprir em Cristo, não é? E como nós estamos falando, orar em outras línguas é um tremendo bônus que nós temos na nova aliança, mas essas coisas já estavam sinalizadas lá atrás. Então, Êxodo 25, 22, a Bíblia diz, ali virei a ti, e de sobre o propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de todas as coisas que eu te ordenar com relação aos filhos de Israel. Então, existe um lugar onde Deus fala comigo, onde Deus fala com você. E hoje o nosso espírito recriado é um tipo do Santo dos Santos, o lugar onde Deus fala conosco. Sabe aquela figura quando Jesus disse, não é, que nós deveríamos fechar a porta do quarto e em secreto orar ao nosso Pai que está nos céus? Eu quero dizer que Jesus estava falando também nesse sentido, essa oração no Espírito. Eu quero dizer que o seu Espírito recriado, ele é esse tipo de santo dos santos. É por isso que 1 João, a Bíblia diz que é aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Do que é que João está falando? Ele está falando do seu espírito renascido, recriado. O diabo não tem acesso a esse lugar. É um lugar de muita privacidade, de muita intimidade. É um lugar onde Deus fala com cada um de nós. Então, é nesse lugar que o Espírito Santo cria essa linguagem de oração. Tá certo? E a Bíblia diz aqui em Romanos, o capítulo 8, verso 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Vocês sabem que existem aqui no grego duas palavras para filhos, teknós e ruios, não é? E quando nós nos tornamos pessoas guiadas pelo Espírito, você não é mais um teknós.
você é um ruiós, você se torna um filho maduro de Deus, ok? Então, naturalmente, né, nós precisamos primeiramente nascer de novo para a gente viver essa experiência. Por isso, primeiro benefício da oração em línguas é que nós nos tornamos espiritualmente ativados. Segundo benefício aqui da oração em línguas é que nós vamos ter o entendimento espiritual ampliado. Você quer ampliar o entendimento espiritual? Talvez aqui a palavra que nós deveríamos focar é a palavra sabedoria. Sabe? Crescer em sabedoria. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia fala que ele cresceu em estatura e que ele também cresceu em sabedoria e também cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, veja que Paulo verbalizou, né, na sua língua nativa, escrevendo as suas cartas, sempre a importância disso, de crescer em sabedoria. Por exemplo, quando ele ora pelos Efésios, ele ora dessa maneira, que o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e revelação para conhecerem a Jesus. Ele sempre está focando isso, mas na verdade esse tipo de oração, como eu disse, ela é sempre fundamentada nessa oração no Espírito, que ativa, que provoca, né, esse tipo de revelação espiritual. Então, e como eu estava falando também, né, para você ativar isso na sua vida, você precisa nascer de novo. A Bíblia fala que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Na verdade, as coisas do Espírito, para ele, essas coisas são loucura. Não é? Então, você pega uma pessoa que não nasceu de novo, se ele entra num ambiente onde os irmãos estão reunidos e as pessoas começam a falar em outras línguas, como que aquilo é interpretado por uma pessoa que tem uma mente natural, uma mente carnal? Pô, esses caras estão, não sei não, acho que eles tomaram algum chazinho diferente aí, né? Acho que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas as coisas se tornam completamente diferentes, queridos, quando nós nascemos de novo. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus e o nosso espírito, então, é recriado pela palavra viva e permanente que saiu da boca de Deus e que vai estar em nós agora. E aí você começa, né? É interessante essa experiência, você começa a se abrir para as coisas loucas de Deus. Não é verdade? E talvez se a gente fosse pensar e refletir sobre a oração em línguas, realmente é uma coisa muito diferente, não é? É meio como a pregação também. É interessante, a Bíblia diz que importa que todas as pessoas sejam salvas pela loucura da pregação. Às vezes a gente dá tão pouco valor à pregação, mas, queridos, você não faz ideia, às vezes uma palavra que saiu da boca de Deus, que Deus colocou ela na sua boca para alguém, que às vezes nem para você aquilo faz sentido, aquilo pode fazer uma pessoa nascer de novo. Aquilo pode criar um impacto que vai revolucionar a vida de alguém. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Agora, mistérios não são coisas desconexas. Não, são coisas desconhecidas. Muitas pessoas pensam que uma oração, ou uma linguagem de oração espiritual é uma coisa desconexa, que não tem, né, beira nem eira. Não, é uma coisa desconhecida e que tem um significado muito mais importante do que nós podemos imaginar, né? E vale a gente dizer, porque quando a gente fala, né, sobre línguas estranhas, necessariamente nós não estamos falando de línguas estrangeiras. Por isso nós não estamos também, Paulo também não fala sobre traduzir esse tipo de linguagem. Paulo fala sobre interpretar. Tá ok? Às vezes as pessoas ficam prestando muita atenção naquilo, nas poucas palavras às vezes que uma pessoa está falando em outras línguas, né? E ela pensa que a lógica é como se ela estivesse falando a língua natural. Vou dizer, uma rajada de línguas que você pode falar no Espírito pode encher um livro na sua língua nativa. Não acompanha essa mesma lógica, né, natural que nós vivenciamos em termos
de linguagem, tá certo? Então, eu quero te dizer e te afirmar isso, que você vai ter o seu entendimento espiritual ampliado à medida que você realmente pratica, né, orar em outras línguas. Terceira coisa que eu quero citar aqui, você vai ter também a sua fé edificada. A Bíblia diz aqui em Judas, menor livro ali do Novo Testamento, um capítulo apenas, lá no verso 20: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, que palavra poderosa! Como é que eu e você vamos edificar uma fé santíssima? Então Paulo diz aqui, orando no Espírito Santo. Agora, veja que muitas pessoas interpretam orar no Espírito Santo como uma linguagem silenciosa. Não, não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre orar em outras línguas, um tipo de oração, como eu disse, que o Espírito Santo, ele produz no nosso espírito e pela fé. Por isso que essa linguagem espiritual trabalha a nossa fé, constrói a nossa fé. Veja, nós precisamos dar voz a um tipo de linguagem que não está passando pela nossa mente. Nós ainda não entendemos o que nós estamos orando. Mas nós estamos orando em fé, em confiança. Esse tipo de exercício espiritual começa a edificar em mim e em você, então, uma fé santíssima. Veja, queridos, que quando você ora em outras línguas, você está 100% comprometido com o seu crescimento espiritual. Não é? Porque talvez se nós fôssemos orar com a nossa mente natural, nós estaríamos às vezes correndo o risco de espiritualizar, né, os nossos desejos, até a nossa avareza. Mas quando nós estamos orando aquilo que o Espírito Santo nos entregou, você está de fato colocando a sua vida nas mãos de Deus para Ele fazer a sua vontade. Isso é algo maravilhoso. Então, a fé, ela é edificada quando? Quando Deus fala dentro de você. E é isso que a oração em outras línguas produz. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra falada de Deus, a palavra rema de Deus. Então, orar em línguas, por conceito, como eu disse, já é um exercício de fé, né? Então, eu vou te afirmar algo também que vai mudar a sua vida, não é? O seu relacionamento com a palavra de Deus, porque a oração em línguas, ela te ajuda muito a ouvir o Espírito Santo enquanto você lê a Bíblia. Quarto ponto que eu quero citar aqui para vocês, quarto benefício da oração em outras línguas, é que essa prática vai te ajudar a vencer a carne e também a corrigir as suas fraquezas, né? Todos nós temos que lidar com fraquezas, sim ou não, né? Então, quero te dizer que o primeiro passo para andar no Espírito e para mortificar os feitos do corpo é a oração no Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 13, você pode conferir, não é? Como é que nós mortificamos a carne. A Bíblia diz que é pelo Espírito. É pelo Espírito. Não é simplesmente a sua disciplina de se comportar melhor, o seu esforço. Não, é pelo Espírito, não é? Então, pelo Espírito, nós podemos fazer morrer. Nós podemos tirar as forças de todas aquelas coisas que querem paralisar, né, o nosso andar com Deus, a nossa vida espiritual em Cristo. Sabe, aquelas coisas que muitas vezes nos fazem sentir frustrados ou culpados, inseguros, com medo, né? Aquelas coisas que nos impedem de produzir aqueles resultados, né, que nós gostaríamos. Eu te pergunto, você consegue se libertar de tudo isso sozinho? Não. É como Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,13, é pelo Espírito. Por isso que eu costumo dizer que o versículo mais importante sobre oração, no meu ponto de vista, Romanos 8, verso 26. Ele diz também, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. E a Bíblia diz, então,
que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou palavras não inteligíveis. E quando Paulo cita essa palavra aqui, fraqueza, ele está falando exatamente sobre isso, a nossa incapacidade de produzir resultados. Você lembra que Jesus disse que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Ela impõe limitações à nossa vida e ao nosso crescimento espiritual, tá certo? Mas quero te dizer, aquilo que você não pode consertar, aquilo que você não pode lidar, o Espírito Santo, ele quer te ajudar, ele quer te socorrer, né? Ele quer ser um com você, para que você experimente uma mudança radical na sua vida. Pode ser uma mágoa, pode ser um engano, pode ser um vício, pode ser uma carência, pode ser, sei lá, um tipo de medo, ou um relacionamento que você não consegue consertar, um resultado que você não consegue obter. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. E esse é um processo de dentro para fora. Quinto ponto aqui, para a gente já ir para o final aqui da nossa reflexão. Orar no Espírito Santo é algo que nos ajuda a alinhar com a vontade de Deus. Queridos, não adianta a gente ir rápido na vida. Se você for para a direção errada, é até um problema, não é? Antes de você dar velocidade à sua vida espiritual, você precisa de estar apontado para o lugar certo. Você precisa ser aquela flecha que não só acerta o alvo, mas que transpassa o alvo, não é? E a oração em outras línguas começa a dar um outro tipo de assertividade, né, para as nossas vidas, não é? Em muitos aspectos. Então, quando nós oramos em outras línguas, sabe o que a Bíblia diz? Diz que nós estamos orando um plano de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos de discernimento nesse sentido, querido. Sabe por quê? Né? Olha, às vezes Deus vai chamar você para fazer algo ministerialmente, e aquilo não está fazendo sentido para ninguém que está à sua volta. Pensa, por exemplo, sobre Noé. Noé viveu numa época que não caía chuva, e Deus orientou ele a fazer uma embarcação gigantesca. Não há referência que havia um rio perto ou um mar para ele colocar aquele barco. Ele fez simplesmente aquele barcão lá no meio daquele continente. Como que aquilo parecia diante da geração que ele vivia ali? Parecia algo ridículo, algo vergonhoso, algo que não fazia sentido nenhum, absolutamente. Mas, queridos, na hora certa, não é como nós cantamos, Deus é aquele que abre as comportas dos céus. Na hora que a chuva veio, o que não fazia sentido para ninguém, todo mundo estava falando, aquele velho zoado, ele é que estava certo. Então, seja firme, constante, abundante, fazendo a obra do Senhor, porque o seu serviço ao Senhor nunca será vão. Por isso que muitas vezes Deus não necessariamente nos chama para fazer algo que faça sentido para as pessoas. E é por isso que nós precisamos de discernimento, nós precisamos de nos tornar pessoas movidas por uma palavra que sai da boca de Deus. Olha para vocês verem aqui, Romanos 8:27, aquele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Qual é o papel do Espírito Santo quando você ora em outras línguas? Segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. E você vai viver coisas, como Paulo também disse, as coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos não escutaram, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus reservou experiências para mim e para você que nenhum outro ser humano experimentou. Experiências que têm a sua medida, o seu desenho, a forma do seu chamado. Então, Deus deseja nos alinhar com a sua vontade, e eu vou dizer,
Nem sempre nós sabemos orar de forma coerente com o plano e com a vontade de Deus. Mas se você se submeter ao Espírito Santo, ele é extremamente assertivo nesse sentido. E a penúltima coisa aqui, eu ainda quero citar mais uma outra, né? Quinto benefício aqui sobre orarmos em outras línguas, sexto benefício em orarmos em outras línguas, é que isso nos ajusta para uma guerra espiritual coletiva. Então presta atenção nisso. Eu e você estamos num cenário, né, muitas vezes de adversidade espiritual. Nós precisamos vencer a carne, nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos também vencer a oposição de espíritos enganadores, de demônios que são oportunistas, né, e que exploram aquelas fraquezas que todos nós temos, que estão relacionadas a parte da nossa mente que ainda não foi renovada. E nós precisamos então entender a natureza dessa batalha. E Paulo ali em Efésios capítulo 6, ele fala assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele diz, verso 18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando de vez em quando? Orando em todo o tempo. Dirigindo, orando. Lavando a louça, orando. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, a oração em línguas, ela não só nos fortalece pessoalmente, de dentro para fora, mas ela cria uma harmonia em nós como corpo e como congregação. Eu vou dizer, não existe uma maneira mais eficaz de fazer uma congregação pensar em Deus a mesma coisa do que a oração em línguas. Sabe por quê, queridos? Sobre qualquer assunto, às vezes até sobre a Bíblia, cada um de nós temos uma opinião, sim ou não? Olha os dias de Paulo lá em Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, os mais espirituais, eu sou de Cristo. Cada um pensava sobre aquilo de uma maneira específica. É incrível. Mas quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que o corpo de Cristo tem apenas uma mente, que deveria ser a mente de Cristo. Olha, é bizarro a gente pensar como que nós, como povo de Deus, expressamos opiniões tão diferentes a respeito de um mesmo assunto. Como que a gente não consegue chegar num ponto em comum. Mas eu vou te dizer, à medida que nós oramos no Espírito Santo, isso é alinhado. Sabe, nós vamos começar a ver uns aos outros como Deus nos vê, né? Alguém disse que o diabo, ele conhece o seu nome, mas ele sempre te chama pelas suas fraquezas. Deus conhece as suas fraquezas, mas ele sempre te chama pelo seu nome. Por isso, quando alguém olhar para você e só observar os seus defeitos e as suas fraquezas, você já sabe de onde que está vindo. Entendeu? A ficha realmente precisa cair. E a maneira de nós vermos a mesma coisa, de nós falarmos a mesma coisa, de nós sentirmos a mesma coisa como congregação, é esse compromisso de orar no Espírito Santo. Onde o que vai prevalecer não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é como Deus estabeleceu as coisas para elas serem. Faz sentido ou não? Sim. Não é verdade? Então, e a última coisa que eu quero falar aqui para vocês sobre orar no Espírito Santo, que essa é uma chave que vai abrir outras práticas espirituais. Veja, a oração em outras línguas, ela não pode substituir o jejum. Ela não vai substituir a sua meditação na palavra de Deus. Ela não vai substituir a sua confissão da palavra de Deus. A oração em outras línguas não vai substituir o que a adoração produz na sua vida. Não. Ela não vai substituir nenhuma dessas outras práticas. Pelo contrário, ela vai aguçar e ela vai revelar o momento apropriado para elas. A oração em línguas é como uma chave que abre todas essas portas e que amplia a nossa experiência
com essa diversidade de práticas espirituais. Porque, por exemplo, a meditação na palavra te dá algo que a oração em línguas não te dá. A adoração te dá uma experiência emocional que a oração em outras línguas não dá. Então, nós precisamos de entender aqui o papel da oração em línguas, e ela realmente vai abrir, né, todas essas outras práticas para que nós possamos desfrutar de um benefício amplo, falando de edificação espiritual, falando de crescer na fé, falando de uma ativação espiritual para que possamos avançar com o reino de Deus.